Fala, estrangeiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriel e bem-vindo ao meu canal. Uma pergunta: como a mídia aqui no exterior trata a política brasileira? É uma coisa que eu tive percebendo muito, porque na televisão suíça que saiu, na Europa em geral, saiu sobre essa eleição no Brasil que foi tão polarizada, né? Então o pessoal falava sobre o Lula, falava sobre o Bolsonaro, sobre as características e tal, mas acho que quem vive no Brasil percebe que às vezes, dependendo dos canais, né, eles tendem a apoiar mais o Bolsonaro, outros tendem a apoiar mais o Lula, mas aqui na mídia de um país exterior, né, que não está nem do lado nem do outro, qual que é a tendência? É uma coisa que eu estava olhando aqui e realmente existe uma tendência, não já desde hoje, desde sempre na verdade, como vocês podem, vou até mudar aqui para mostrar para vocês, como vocês podem perceber, para quem que eles tendem, né? Aqui tem em alemão, porque eu não consegui encontrar em português, mas basicamente estão falando können die Demokratien Lügen über gestohlene Wahlen standhalten? Fala sobre as democracias, se as democracias podem mentir sobre eleições falsas, né, eleições roubadas. Então é uma coisa muito interessante que eles começam a falar sobre um pouco sobre o Bolsonaro, aí logo aqui depois eles começam a falar sobre extrema direita, aí eles começam a perceber que existe uma tendência, né, a depois vir e depois aqui eles começam a falar sobre o Lula e depois que quantos que o Lula quantos por cento que o Lula teve aqui na Suíça, que é uma coisa que eu vou falar com vocês, quantos por cento que o Bolsonaro teve também, e a gente começa a perceber que existe realmente uma tendência, né? Não desde hoje, não desde essas eleições, né? Mas já antes, eu estava vendo sobre uma reportagem feita, acho que é 10 anos atrás, não, quatro anos atrás, foi em 2018, quando o Lula foi preso. Deixa eu ver se foi aqui. Aqui. Isso aqui foi quando o Lula foi preso, né? Unsicherheitsfaktor Lula. Aí é porque o Lula foi preso em 2018 e teve que ir pra cadeia e o Lula tá falando, quer ganhar de mim? Então ganha de mim nas eleições. Todo mundo já sabe que isso aconteceu e como se desdobrou no Brasil, que ele ficou na cadeia mesmo. E aqui eles nem falam por que ele foi pra cadeia, não falam nada sobre corrupção, fala sobre como tá a polarização, isso há 4 anos atrás, né? Aqui, ó, 15 de agosto de 2018. Como foi essa polarização inteira, é, por causa do presidente Lula, que está agora na prisão, e o presidente Bolsonaro estava se candidatando na época, né? E depois começa a fala que ele agora está na prisão e que foi recorrer ao Supremo Tribunal Federal, e agora começa a falar que quantas pessoas depois Gute Sozialpolitik, gerade unter einfachen Leute genießt der Presidente der Arme, o presidente dos pobres, né? Falando sobre o Lula, que ele ajudava os pobres e tirou não sei quantos da pobreza e fez um programa chamado Fome Zero. Olha onde é que eles foram parar, né? Então, uma pessoa está na cadeia e não tem a mínima tendência de falar por que ele foi para a cadeia em primeiro lugar. Se existe uma conspiração para ter colocado na cadeia, toda uma. O pessoal chama de Zeitgeist, né? Todo um espírito social é, para que ele fosse levado à cadeia, apesar dele ser hipoteticamente inocente ou não, isso não é questão, mas falar sobre o background, sobre o histórico da pessoa é uma coisa que eles completamente ignoraram isso do Lula e falam muito sobre o Bolsonaro, sobre extrema-direita, sobre toda essa agressividade com relação à direita, e agora aqui eles estão falando sobre a festa da democracia. Esse aqui eu encontrei em português. É um site suíço, mas tem tradução em português, né? Foi a democracia brasileira que ganhou. Então tem uma senhora aqui, que está fazendo um doutorado aqui na Universidade de St. Gallen, que é uma universidade excelente. Essa mulher, essa moça está lá nessa universidade porque ela é boa de negócio mesmo. Então, da Universidade de St. Gallen, ela está falando sobre que agora o Lula vai aqui, apesar da divisão da sociedade e da grande distância entre o novo presidente da esquerda e uma forte maioria de direita no Congresso, Lula da Silva tem as ideias e o poder de persuasão para ajudar o país e o povo a enfrentar os problemas.
mais premente. É a análise da pesquisadora Letícia Vargas Bento, da Universidade de St. Gallen, está fazendo doutorado lá. Deve ser boa de serviço. É, e essa capacidade de persuasão, mas é aquilo. E depois ela começa a falar sobre como é que foi o Lula, como é que foi a polarização também aqui no dessas eleições no Brasil e como a história, né, como é que está sendo a ruptura pelas instituições, pela direita. Depois fala um pouquinho do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral também. E essas são essas informações que começam a chegar agora aqui no exterior, e essas entrevistas com essas pessoas começam a colocar é, deixa a coisa para mim mais polarizada ainda, principalmente para quem mora no exterior e está recebendo informações. Para quem mora aqui recebe muita informação de internet. Por exemplo, aqui na Suíça tem, se você pega a Swisscom, que é uma operadora de televisão aqui, você no pacote está lá a TV Record. Então você recebe muita coisa da Record, se tem notícia tendenciosa ou não, é aquilo, né? Ninguém sabe direito, mas ou acho que 90% das pessoas recebem pela internet. Então é muita coisa pela internet que a gente vê, e se você entra numa bolha, principalmente na internet, você entra na bolha do Bolsonaro, então você recebe aquele tanto de argumentação, aquele tanto de coisa sobre o Bolsonaro, que é isso, que é aquilo, e você pensa, nossa, o Bolsonaro é o cara, né? Se você entra na bolha do Lula, então fica aquela coisa gigantesca, e eu acho que não tem muita diferença do Brasil, não. Então o que como foi o resultado das eleições aqui no exterior, acho que corresponde muito ao resultado das eleições no Brasil também, que o que está aqui fora é a mesma mídia que está no Brasil também. E a tendência das mídias brasileiras são as mesmas tendências das mídias aqui no exterior também. Tem uma coisa que eu estava percebendo aqui e queria falar com vocês. Então a gente começa a perceber que essa tendência progressista, principalmente aqui na Europa, né? E na Europa aqui do Alemanha, Suíça, Inglaterra, Portugal, Espanha, na Europa do Leste, tem uma tendência muito mais progressista, né? Muito mais de esquerda. E a gente começa a perceber isso. Então, se a gente for ver coisa do Bolsonaro e começar a pesquisar coisas do Bolsonaro na internet, eu vou encontrar muitas coisas, o pessoal começando a falar aqui, que é o Trump brasileiro, onde é que estava escrito aqui? Acho que está aqui do outro lado. Aqui, ó, Trump Brasílias. E começa a fazer umas comparações assim que ele é contra homossexuais e que gosta da ditadura militar e por aí vai, né? Coisa que todo mundo já sabe. Então a gente começa a ver similaridades gigantescas com a mídia brasileira e a mídia aqui do exterior também. Então, na votação, foi aqui em Zurique também, é, vou falar quantas pessoas aqui, muito interessante. Na Suíça, nas eleições, Lula teve 50%, 53% e meio dos votos válidos. Bolsonaro, 46,5%, que é correspondente mais ou menos 2% aí ao que aconteceu no Brasil, né? Foi uma diferença pequena, mas o Lula fica na frente. Então, é uma reportagem muito interessante, porque aqui embaixo ela começa a mostrar como foi nos outros lugares também, nos outros países. Na Grécia, Bolsonaro venceu. Ok, então teve uma mudança para quem morava na Grécia. Agora aqui na Áustria, Lula vence Bolsonaro também no segundo turno. Na Austrália, Lula vence Bolsonaro também no segundo turno. Na Singapura, Lula vence no segundo turno. Eleições na Austrália, aqui é a mesma coisa, né? Na Austrália, Lula vence Bolsonaro no segundo turno. Então a gente começa a ver uma tendência muito gigantesca. E eu começo a me perguntar: será que a gente está preso no que é vendido, né? Para nossas informações, para aquilo que a gente está querendo consumir de verdade? Realmente, o Lula saiu e meu colega estava outro dia no trabalho, a gente estava conversando, e ele estava falando, Andréu, é impressionante. Eu já vi gente falando que talvez o Bolsonaro vai ser preso também agora, e independente se é de esquerda ou de direita, sabe, opinião política é aquilo, né? Cada um tem a sua. Mas vendo de uma forma da terceira pessoa, a gente começa a perceber uma coisa, né? Que o Lula foi presidente e depois foi para prisão. A Dilma foi presidente, não foi para prisão, mas foi aquilo, né? Repartiu, ela pode se candidatar e foi
aquele bacanal inteiro ali, né? E muitos governadores do Brasil que saíram, acho que foi até aquele Pezão, alguém do Rio de Janeiro lá, que saiu do governo, foi pra prisão também. Então falou, agora o Bolsonaro vai sair da presidência e vai pra prisão também. Então isso que eu me perguntando, André, que polarização é essa que existe? Não é que é igual uma coisa que o presidente sai e agora eu vou fazer palestras, né? Isso que se espera, vou fazer umas palestras aqui, vou andar pelo mundo inteiro, vou falar sobre como foi a minha vida como presidente, vou escrever um livro, vou fazer uma biografia. E aqui no Brasil tem uma coisa tão polarizada que é ou você é presidente ou você vai pra prisão, sabe? Ou você é o diabo ou você é um anjo. A mesma coisa que eu vejo aqui com Lula, né? Muita gente considerava ele o diabo quando ele estava lá fazendo acusado, sendo acusado, né, de escândalos aí no governo, ser o cabeça de tudo, e agora agora vai pra prisão, né? Então é uma coisa que a gente começa a perceber muito essa tendência da mídia. É isso que eu queria compartilhar hoje com vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, comenta o que você acha. Se você vive em outro país da Europa, fala como é que foi o sentimento aí no país. Muita gente que tava bem dividido, mas dá para perceber que tinha mais gente pro Lula do que pro Bolsonaro. Então é um sentimento geral que acontece não só no Brasil, mas também aqui na Europa, né, nos países da Europa. Então é isso aí, galera. Então até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.